Fala pessoal, tudo jóia? Daniel aqui e hoje a gente vai falar dessa polêmica inteira aí que está acontecendo com a tributação ou não dos fundos imobiliários e dos fiagros. A gente foi ali surpreendido hoje, na parte da tarde, com essa discussão toda nos grupos de WhatsApp, também nas notícias, em grandes canais de comunicação, inclusive. Então a gente vai aqui esmiuçar um pouco mais essa situação e falar o que que é boato, o que que não é boato, tá bom? Como é que estão os lados da história. Mas claro, antes se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo tanto de fundo imobiliário, tanto de Fiagro quanto de FIINFRA, perfeito? E também, claro, entre no nosso grupo gratuito do Telegram, que eu vou deixar o link aqui embaixo para você ali entrar em um grupo com mais de 860 pessoas, que você vai poder lá tirar suas dúvidas, conversar com mais pessoas e também manter informado também sobre todos os assuntos de fundos imobiliários, perfeito? Então agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo que eu separei algumas notícias para a gente discutir aqui, perfeito? Vamos também discutir um pouco mais essa situação como um todo, né? Não apenas falando dessa situação atual específica, mas da situação como um todo, perfeito? Então vamos lá, como é que começou essa situação toda? Começou lá com uma notícia do Valor Econômico, depois espalhou pela internet essa notícia de tributação dos fundos imobiliários e dos fiagros. Vamos dar uma lida aqui e vamos discutir isso ponto a ponto. E aí a gente vai passando também para um contexto mais geral até falar se é verdade ou não, se é boato ou não, o que a gente pode esperar. Perfeito? Então vamos lá. O governo estuda incluir taxação de FIIs e fiagros em reforma tributária, diz jornal. Ideia ainda em discussão no Ministério da Fazenda seria cobrar o IBS e CBS das receitas dos fundos, mas manter a isenção dos dividendos distribuídos à pessoa física. Fica com a gente aí que a gente vai explicar um pouco mais sobre isso. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva está discutindo a possibilidade de incluir em um dos projetos de lei complementares da regulamentação da reforma tributária a tributação de fundos imobiliários e fiagros. A informação foi vinculada inicialmente ao valor econômico, como eu estava dizendo para vocês antes, e confirmada pelo Infomoney. De acordo com a publicação, a isenção do imposto de renda no dividendo distribuído à pessoa física seria mantida. Então vamos lá. No entanto, a ideia seria que as receitas desses fundos fossem taxadas com a contribuição de bens e serviços e o imposto de bens e serviços, os dois tributos que serão criados na reforma tributária para substituir três impostos federais, né, que é o PIS/COFINS, o IPI e dois subnacionais, que é o ICMS e o ISS. O movimento, na prática, reduziria a rentabilidade dos fundos e a reportagem do valor econômico atribui a uma fonte anônima a estimativa de que a taxação de renda dos FIIs e fiagros poderia reduzir a rentabilidade do cotista entre 10% e 20%, e que o assunto ainda estaria na discussão ali com a equipe econômica. Isso foi na parte da tarde, tá bom? Isso, como você deve esperar e imaginar, acabou ali rodando todos os grupos de WhatsApp, o pessoal já arrancando os cabelos, falando em comprar Bitcoin, comprar dólar. E então vamos ali olhar um pouco mais sobre isso. Pessoal, vamos discutir a versão um pouco mais geral do que está acontecendo com o Brasil, e depois a gente volta para falar no final do vídeo se isso é boato ou não, quais são os lados da história e também a minha opinião, claro, que eu sempre falo aqui para vocês no canal, perfeito? Pessoal, vamos lá. Não é segredo para ninguém, e aqui eu não vou entrar em nenhum lado político, que eu nunca faço isso em nenhum vídeo nosso, tá? Mas não é segredo para ninguém que está em um cenário de turbulência fiscal no nosso país, tá bom? Isso aí a gente sabe, tá cansado de saber. Isso também acaba ali influenciando em toda e qualquer notícia que aparece sobre uma nova tributação, concorda? Então vamos lá ler essa matéria aqui do Valor Invest. O projeto de lei propõe cobrar imposto de renda de qualquer operação em bolsa. Olha só, né? Então tem várias notícias ali circulando também. Isso não é uma notícia isolada, né? A gente tem várias notícias sobre o cenário fiscal, então vamos falar um pouquinho sobre isso. O imposto terá a alíquota de 0,075%, substituirá os impostos sobre ganho de capital. Está em análise da Câmara dos Deputados o projeto de lei 724, que institui o imposto de renda retido na fonte em renda variável a ser cobrado nas operações de bolsa de valores e outros mercados com a alíquota de 0,075%, e a ideia do autor, deputado Sidney Leite,
é tirar o imposto sobre o ganho de capital e substituí-lo por esse imposto que seria retido direto na fonte. Atualmente, os ganhos líquidos mensais das pessoas físicas na bolsa são isentos, desde que os ganhos sejam de até R$ 20.000, montantes maiores que esse ou provenientes de day trade, nome dadas operações de curtíssimo prazo, né, quando você entra e sai de uma posição no mesmo dia, tem 15% de imposto, tá? Então a gente vê mais uma possibilidade aí de um imposto de renda que acaba impactando mais nas pessoas que têm movimentações menores, né? A grande maioria da população brasileira. Então, por mais que a ideia de retirar o imposto sobre ganho de capital acima de R$ 20.000 ou até de day trade, acaba que, como isso vai é, é, tirar das pessoas que não estão operando mais de R$ 20.000 no mês, ou não estão fazendo day trade, saindo e entrando na posição do mesmo dia, isso acaba ali impactando a maioria das pessoas, apesar de ser uma alíquota pequena, né, e a verdade é essa, mas se impacta negativamente na maioria dos investidores brasileiros. Então essa é mais uma notícia que está circulando aí pela internet. E no contexto ainda maior, que é esse contexto de reforma tributária, isso aqui é uma notícia do ano passado, né? Mas a gente vê ali como que as coisas são no Brasil, perfeito? Então vamos lá. Isso aqui tudo vai ser importante para eu dar minha opinião no final do vídeo. O Brasil terá o maior imposto de valor agregado do mundo com a reforma tributária? Entenda. Entre os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, a maior alíquota é da Hungria, de 27%, e a menor é do Canadá, com 5%. A reforma tributária, aprovada pelo Senado na última quarta-feira, trouxe uma série de mudanças no regime da taxação brasileiro. A principal delas é a criação do imposto de valor agregado, o que eu concordo, inclusive, tá? O imposto de valor agregado eu concordo porque dá mais publicidade ao quanto que a gente paga de imposto, que vai substituir os 5 tributos cobrados sobre o consumo no país. Ah, e claro, né, deixa a tributação mais simples, o que é correto, na minha opinião, perfeito? Então, não estou falando da alíquota, estou falando do imposto, tá? Da simplificação do sistema tributário. Na minha opinião, é positivo. Com esse regime, o Brasil se junta a mais 170 países que já utilizam o IVA em seus sistemas, óbvio, né, para deixar o sistema tributário mais simples. No entanto, as exceções a essa regra geral foram incluídas no texto aprovado no Senado. Assim, alguns setores vão pagar um novo IVA reduzido ou com isenção total, como o setor de combustíveis, hotelaria, eventos, educação e saúde. Para compensar essa desoneração de alguns bens e serviços, outras áreas da economia terão uma alíquota um pouco maior. O Ministério da Fazenda previa, com base na versão anterior do texto, que a alíquota poderia chegar a 27,5%. Um estudo do IPEA com dados da Receita Federal para a arrecadação setorial e as exceções incluídas no texto da Câmara apontou que o IVA poderia ser de 28%. O novo estudo deve ser realizado pela Fazenda, a proposta de emenda à Constituição. E aqui ele vem e mostra, né, o que é a parte da matéria aí que mais importa. Nos cenários da Fazenda do IPEA, o IVA brasileiro seria o maior do mundo. Hoje, 174 países adotam essa forma de tributação. Na Índia, um dos países emergentes que realizou sua reforma em 2017, a taxa tem várias alíquotas que vão de 0 a 28%. No Brasil, a transição gradual começa em 2026 e termina em 2033. A taxa média mundial de IVA é aproximadamente 15%, com médias regionais variando entre 12% na Ásia e 20% na Europa. Então, todo esse contexto também já deixa o mercado agitado, concorda? A gente vê, né, complementando isso, aqui em uma notícia um pouco mais recente, em abril ainda desse ano, no finalzinho de abril, a gente vê, né, no próprio site da Agência Brasil, a regulamentação da reforma tributária prevê a alíquota média de 26,5%. A gente já viu a comparação, já trouxe para vocês no site anterior a comparação de onde que ficaria o Brasil ali, né, nesse nível de tributação. E como eu disse, isso vai ser sempre importante, vai ser muito importante para eu falar o que eu vou, como eu vou opinar no final do vídeo, né? Como que eu vou dar minha opinião. Isso tudo aqui vai ser importante. Já chegando no dia de hoje, quando eu digo o dia de hoje, estou gravando hoje no dia 1º de julho de 2024, a gente vê aqui uma notícia da CBN, ou seja, eu trouxe só canais importantes para você, tá bom? Em dia de dólar, a 5,65, Padilha diz que quem está especulando vai perder. O ministro das Relações Institucionais defendeu que a gestão Lula tem responsabilidade fiscal e social. A fala acontece no mesmo dia que a moeda americana atingiu o maior patamar desde janeiro de 2022. Foi a 5,65 hoje, tá bom? Muito alto.
ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, diz que o governo federal tem responsabilidade fiscal e social e quem estiver especulando em cima das falas de Lula vai perder dinheiro. E por que que ele está falando isso? Porque muitos canais, né, de notícias, muitas pessoas estão atribuindo essa alta do dólar, dentre outras coisas, às falas do presidente atual ao Banco Central, né? Então vamos lá, vamos falar um pouco mais sobre isso. A manifestação ocorreu após novas falas do presidente que contribuíram para a cotação do dólar disparar. Eu acabei de falar com vocês, né? A moeda norte-americana foi a 5,65, maior patamar da moeda americana desde janeiro de 2022, quando chegou a 5,67. O governo tem a responsabilidade fiscal e social. Aprovamos o arcabouço fiscal, que substituiu a fórmula do teto de gastos para a contenção dos gastos executivos. E o governo vai cumprir. O resto é especulação. Mais uma vez, vai errar quem fica especulando sobre a responsabilidade desse governo. Quem especulou que não teríamos o arcabouço fiscal perdeu dinheiro. E quem vai ficar especulando novamente vai perder dinheiro. Disse ao sair do Ministério da Fazenda. Aí vem aqui. Após ter criticado o Banco Central e o presidente Roberto Campos Neto, na semana passada Lula voltou a tecer comentários e disse que o próximo gestor da instituição olhará para o Brasil do jeito que ele é e não do jeito que o sistema financeiro fala. Aí é claro que isso impacta também na forma como o mercado vê o cenário atual. Tá bom? Em entrevista à Rádio Princesa da Bahia, o presidente ainda falou que o ideal seria que o atual presidente indique quem vai comandar o Banco Central durante o seu mandato. Né? Então, toda essa questão também impacta, né, em como o mercado está vendo esse novo governo, né? esse governo atual, que está gerando ali uma certa turbulência nos mercados. A gente imaginava uma Selic abaixo dos 2 dígitos no final do ano, e hoje a expectativa ali do relatório Focus é que ela se mantenha 2 dígitos, 10,5, por aí, até o final do ano, e só no ano que vem que teria a perspectiva então de diminuir ali a taxa Selic para 2 dígitos, né? Ou seja, o mercado, né, o sistema econômico está mais cauteloso com toda a situação fiscal do país que a gente está enfrentando. Aí vem, né, já falando então do que eu estava prometendo falar desde o início do vídeo. E aí, né, é verdade ou não é? Bem, pessoal, eu trouxe aqui mais uma vez, né, de um grande canal de notícias e saiu faz 1h30 atrás, né, de que eu estou gravando esse vídeo, então eu peguei todas essas notícias para você, fiz todo o cenário, né, para explicar aqui o porquê que teve toda essa confusão de notícia e tudo mais, porque realmente os ânimos já estão mais exaltados no mercado, né, tá todo mundo ali um pouco tenso com essas falas, né, com essa questão da taxa Selic, etc e tal, com o dólar subindo, dólar nas alturas, tudo bem? A moeda real está muito desvalorizada, isso aí a gente sabe, não é uma das mais desvalorizadas. Então toda essa questão já gera um certo elevar dos ânimos, perfeito? Agora, tem uma base real? A gente vai ver agora. Olha, deputados negam incluir a taxação de fundos imobiliários e fiados na regulamentação da reforma tributária. Ou seja, é tudo ainda a faixa dos boatos. Não tem nenhum fato ainda confirmado. Nem que para sim, nem que para não. Agora, essa notícia que eu estou trazendo para vocês é a mais recente, tá bom? É a mais recente, acabou de sair. Por isso que eu vim gravar o vídeo depois de ver todas as questões das notícias de forma mais geral e notícias de forma mais específica, perfeito? Então vamos lá. Deputados negam incluir taxação de fundos imobiliários e fiados na regulamentação da reforma tributária. Esses tipos de investimentos são isentos de imposto por não serem considerados pessoas físicas ou jurídicas, o que é ótimo, o que é muito positivo. E por quê? Porque apesar de ter essa isenção de tributação sobre os rendimentos, né, e por isso que eu falei toda essa introdução lá, os nossos impostos já são altíssimos, tudo bem? Então a teoria de que, poxa, é um dos poucos países do mundo que não tem tributação sobre rendimentos é uma teoria inicialmente válida? É, concordo? Agora, quando a gente compara com todos os outros países, o Brasil é um dos países com a carga tributária mais alta do mundo. E economicamente falando, pessoal, quando você cobra imposto demais, isso se torna ineficiente, perfeito? Isso aí já é da teoria econômica que eu não vou entrar em detalhes aqui nesse vídeo. Talvez eu grave outro vídeo mais para o futuro falando um pouco mais sobre isso. Mas enfim, né? Então não estou querendo entrar em nenhum detalhe político aqui, mas querendo falar que quando você cobra imposto demais, isso é um tiro no seu próprio pé, perfeito? Então você
tem toda uma estrutura ali, que é obviamente que você vai financiar os serviços como segurança pública, saúde, educação, mas você não pode cobrar exageradamente, porque senão você acaba arrecadando menos. Parece um pouco contrassenso, mas isso é o que a teoria econômica nos mostra, tá bom? Esses tipos de investimentos são isentos, não é? Então vamos continuar. Deputados, membros do grupo de trabalho da regulamentação da reforma tributária negaram a possibilidade de taxar fundos de investimentos imobiliários e fundos de investimentos das cadeias agroindustriais, os FIAGROS. Segundo os parlamentares, o tema ficará como está hoje, sem taxação sobre o capital. Não haverá taxação sobre o capital, nós estamos assegurando, disseram os deputados Reginaldo Lopes, inclusive ele estava no aeroporto aqui de Confins ontem, eu vi ele, Luiz Gastão e o do Rocha, após reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta segunda-feira, ocorrida na sede da pasta de Brasília. Os parlamentares seguiram dizendo que a tributação sobre os rendimentos de investimentos dessa modalidade poderão ser cobrados, mas que isso só será discutido na reforma da renda, que ainda não foi enviada pelo governo ao Congresso. Esses tipos de investimento não são taxados por não serem considerados pessoas físicas ou jurídicas. Somente é necessário declarar no imposto de renda quando há venda dos papéis com geração de lucro. Pessoal, então, olha só. Tudo na faixa dos boatos ainda. Tudo na questão dos boatos, tá bom? Pode ser que aconteça, como a gente acabou de ver, sim. Né? Acabou de ver que pode sim que aconteça, né? Mas não tem nada ainda formalizado. Nada, né? Então tem uma questão ali de possibilidade, como sempre teve. Esse fantasma da tributação, ele acompanha a gente já tem anos. Quem investe em fundos imobiliários sabe do que eu estou falando, tá bom? Pode ser que aconteça? Pode, tá bom? Mas ainda não tem nenhum, nenhum documento formal confirmando isso. Aí vem lá. Após boatos, Fiagros e FIIs seguem isentos de taxação, confirma o deputado Cláudio Cajado. Em entrevista, Cajado afirmou ao lado de outros membros do grupo que o foco não está na tributação da renda proveniente desses fundos. A forma tributária não será a taxação do Fiagro, não terá a taxação dos Fiagro, confirmou nesta segunda-feira. O deputado federal Cláudio Cajado, integrante do grupo de trabalho responsável pelo projeto de lei complementar, essa iniciativa visa regulamentar a proposta da emenda à Constituição, ou seja, até aqui ele já fala até de uma forma até um pouco mais intensa. Ele fala assim, olha, aqui não vai ter nenhum tipo de imposto, perfeito? Nenhuma. Agora, pode ser que sim? Pode ser que sim, não é? A gente sabe como é que também funciona essas questões de disse que não me disse, perfeito? Agora, não se desespere, não venda suas cotas, não venda tudo para comprar Bitcoin, se for só por essa notícia, tá bom? Para, pessoal, de olhar só as notícias assim, sem refletir e respirar. A gente não tem ali as questões totalmente definidas, tá bom? Isso você tem que entender que o mercado, ele é isso, ele vai soltar essas notícias e é normal, tá? E é normal. Agora, você como investidor, você tem que tomar as melhores decisões para você. Para de olhar para essas notícias que você não tem controle nenhum, você não tem controle nenhum disso aqui. Tudo que eu estou falando é tudo boato, tudo boato. Controle no seu desenvolvimento, da sua carteira de fundos imobiliários, para você aposentar. Ah, Daniel, e se realmente tributar? E aí, o que vai acontecer? Bem, se realmente tributar, isso vai cair os rendimentos, vai machucar a cota, mas aí as cotas vão ficar mais baratas e você vai comprar aquilo ali por um preço mais barato, o que vai acabar equilibrando o mercado eventualmente, tá bom? As ações já foram tributadas, por exemplo, né, durante muitos anos. A renda variável foi tributada, perdão. E esse imposto ele foi retirado mais para frente no desenvolvimento desses ativos. E quem investiu mesmo com essa tributação lá atrás se deu bem, né? Um exemplo de um grande investidor que acaba falando muito mal dos fundos imobiliários, que eu não concordo com ele nisso, mas que é um grande investidor, que é realmente uma pessoa muito bem-sucedida, é o Barsi, né? O Luiz Barsi, que acabou ali fazendo uma fortuna gigantesca com as ações e investiu durante muito tempo com tributação de ação, né? Então, respira, né? Não faça nada de besteira, é tudo boato por enquanto, nem para sim nem para não, a gente não sabe. O que a gente vê aqui acontecendo, que parece que tá mais para não, inclusive, tá? Pelo que eu que mostrei para vocês,
Então, assim, não tem nenhuma notícia factível hoje, né, de fato, tá bom? Então é isso, espero que tenha tranquilizado vocês. Se tiver alguma mudança, eu vou trazer aqui também com base em fatos, né? Se um projeto de lei, por exemplo, foi encaminhado ou algo do tipo, aí sim, aí a gente já tem outro tipo de dinâmica aqui na conversa. Mas por enquanto é tudo boato, segue o jogo normalmente. Perfeito? Se gostou desse vídeo, um vídeo mais detalhado, com mais informações, já deixe seu like. E como eu disse antes, se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima.